Jesus. Estamos começando mais um Devocional BP, o devocional para alcançarmos, de fato, a vida plena em Cristo Jesus. Que possamos, nesse encontro de hoje, nos aproximarmos cada vez mais do nosso Senhor, entender, nos aprofundar e, principalmente, alcançar a nossa vida plena e levar a palavra para o máximo de pessoas possíveis. E hoje nós iremos dar continuidade à pureza de coração. Nós estamos falando sobre isso há uns 2 encontros, e no último encontro nós falamos sobre o óculos do Evangelho na batalha espiritual e como que a gente pode utilizá-lo no nosso dia a dia e qual que é o principal objetivo desses óculos. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, trazendo esse discernimento, principalmente para guerra espiritual. Como que a gente utiliza o óculos nessa guerra, nessa batalha. E vamos aqui ter alguns textos bases para a gente poder ler e aprofundar. No primeiro texto, a gente vai ler Efésios 6, 10, 18. Nós lemos na semana passada, só para a gente dar uma continuidade e aprofundar. Mas lembrando que o nosso texto base, o nosso versículo base é Mateus 5, 8, onde que diz assim: abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ou bem-aventurados os limpos de coração. Então, Mateus, ele traz em seu evangelho o manifesto do reino, características que as pessoas precisam ter, ser, para poder, de fato, acessar o reino. E a segunda passagem, está na sua Bíblia, Efésios 6, 10, que diz sobre a armadura do cristão. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então, aqui Paulo ele traz sobre a guerra, sobre a batalha espiritual e a armadura do cristão, a armadura de Deus, ela é para que você não fuja da batalha. Aqui não é sobre fugir, mas aqui é sobre permanecer, enfrentar e vencer toda essa tribulação, ou essa armadilha, ou principalmente essa cilada do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hastes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Ele continua: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais existir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Qual é a importância da gente conectar a armadura do cristão com os óculos do evangelho? Porque vocês vão ver que o dia mau ele vem, o dia mau ele existe. E o dia mau, você tem essa armadura, essa ferramenta para permanecer firme e forte contra os principados, as potestades e os príncipes das regiões celestiais. E aqui nesse momento é onde você precisa ter noção do que tem que ser feito e como deve ser feito. Deus te fortalecendo, Deus te dando todo esse discernimento e, principalmente, para permanecer firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz.
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então, quando o inimigo ele tenta te acessar, você tem o escudo para te proteger. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nesse momento, nós entendemos que a guerra espiritual, ela existe, ela é real e nós temos que estar preparados contra ela. Quando a gente vem para um outro texto que nós vamos aprofundar aqui agora, que é Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14 a 15, é: cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, entendemos que quando você é atraído pela sua própria concupiscência, essa concupiscência ela leva, dá aquele entendimento ao pecado e gera a morte. Por isso nós não vivemos mais pela carne, mas sim pelo Espírito. E outro texto que a gente vai trabalhar aqui também é Gênesis 3:6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido e também o comeu. Vamos aprofundar e para entender o que a percepção ela acontece. E o último texto, 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Então, nós precisamos o quê? Afastar do mundo. Então, quando a gente entende isso, a gente aprofunda e traz esse nível de entendimento. A pureza do coração não é apenas uma virtude moral. Ela é um estado espiritual protegido em meio a uma guerra invisível. A batalha espiritual, ela não começa nas ações. Então, para que você haja, ela acontece antes. Então, é aqui que a gente tem que tomar cuidado, perceber e entender. Ela começa onde? Na percepção, na interpretação, na sedução do olhar, na formação de desejo. Por isso, os óculos do Evangelho são parte essencial da armadura espiritual, porque ele protege a sua percepção do mal, do, das situações pecaminosas. Ela começa a guerra na sedução do olhar, mas quando você utiliza o óculos da maneira certa, da forma certa, você se faz blindado, que isso gera a formação do desejo. Então, vamos lá. Primeiro ponto que nós vamos trabalhar hoje: a pureza como campo de batalha. Aqui a gente percebe como Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração. Mas antes da pureza existe o conflito. Você passa por muitas tribulações. Você passa por muitas situações para que você possa blindar, proteger seu coração e permanecer limpo, para que você tenha essa capacidade. Mas antes da pureza, a gente tem que entender que existe esse conflito. E o conflito, temos que entender que essa guerra, essa batalha espiritual, ela não começa com a possessão, mas sim começa com a persuasão. E a persuasão, ela começa pela visão. Então, o que o inimigo ele quer trazer é essa persuasão da sua visão. Então, quando a gente traz para o Evangelho e Pedro ele está caminhando pelas águas ao encontro de Jesus, enquanto ele tem os olhos fitos em Cristo, ele consegue caminhar. Mas quando ele começa a olhar ao redor, ele cai. Então, o que a gente entende com isso? Que quando você está com olhos em Cristo, com seu foco, com seu objetivo em Cristo Jesus,
você consegue caminhar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a partir de Jesus, com Jesus e com a palavra de Jesus, é possível caminhar. Mas quando você desvia o seu olhar, tudo cai por terra. E aqui a persuasão, ela começa pela visão. A partir da persuasão, a gente vai para a percepção. Quando a gente vai lá em Gênesis, o que acontece? Em Gênesis 3:6, a mulher, ela viu visão, começa pela visão. Depois ela viu o fruto parecia agradável. Ao perceber que o fruto era agradável, ele se torna desejável aos olhos. Então, tomou e comeu. A percepção aqui, ela foi totalmente distorcida através da persuasão. Lembra que nós lemos lá em Efésios os dados inflamáveis, a questão das setas. Então, o inimigo ele coloca essa vontade ou essas imagens ou esses sentimentos dentro de nós para que desvie o nosso olhar, desvie o nosso foco, e aí tudo se torna distorcido. E ao ficar distorcido, você começa a acontecer o quê? Primeiro, visão, começa assim, visão, interpretação, desejo, ação e queda. Uma visão persuasiva, inclinada para o mal, gera uma interpretação inclinada para o mal também, um desejo carnal e não espiritual, uma ação equivocada e uma queda. Então a gente entende que Satanás ele não atacou primeiro o comportamento, ele atacou primeiro a percepção. Então, para Eva agir daquela forma, ela teve que ter uma distorção de percepção. E nessa distorção de percepção, tudo cai por terra. Porque a visão fica distorcida, interpretação completamente errada, desejo equivocado. O desejo, ele não parte do espírito, mas sim da carne e gera a queda. E nessa dinâmica da tentação, nós conseguimos encontrar lá no texto de Tiago. Tiago 14:15 descreve esse processo, como nós lemos. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, sendo gerada, o que acontece? Dá luz ao pecado, sendo consumado, gera morte. Então, aqui, a gente entende que, primeiro, qual que é esse processo da tentação? Atração, conceito do desejo, ou concessão do desejo, pecado e morte. A tentação, ela não nasce quando algo externo encontra algo não tratado internamente. Então, ela nasce quando você vai para o externo e não trata o seu interno. Por isso, quando a gente diz, né, quando Jesus diz, os puros de coração verão a Deus. Por quê? Independente quando algo externo acontece, os puros de coração tratam o coração, blindam o coração, pois dele é proveniente toda a fonte de vida. Então, o problema não é o que acontece ao redor, é o que acontece no seu interior. Então, a gente traz essa analogia com o barco. O barco, ele não afunda com a quantidade de água ao seu redor.
Não é a quantidade do mar aberto, as águas da tempestades. Não. O barco afunda a partir do momento que existe uma brecha e a água começa a acessar o seu interior. A analogia é a mesma. Então, nós temos que blindar esse acesso externo, nos proteger para que isso não aconteça. E os olhos são o primeiro ponto de contato. O ponto de contato são os olhos. Então, a Bíblia diz, né? Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Então, o primeiro nível de contato, ponto de contato, nós vimos lá em Gênesis, onde Satanás acessou Eva, não foi no comportamento, mas sim foi a forma que ela enxergou o fruto e depois como ela se comportou. Então, precisamos, a Bíblia diz também, nos afastar de toda aparência do mal. Mas como que você entende que é o mal? Óculos do Evangelho. Sua percepção, sua observação e seu modo de enxergar as coisas. E o óculos do Evangelho, ele precisa ser utilizado com estratégia de guerra. É preciso utilizá-lo como estratégia de guerra. Em Efésios, Paulo fala da armadura, acabamos de ler. A armadura é para resistir, para proteger dos ataques, para permanecer firme. Só que os óculos, eles são para discernir. Porque se você não discerne, assim como aconteceu com a Eva, tem um comportamento e tem a queda. E aqui a gente entende, a armadura, ela bloqueia o ataque. Os óculos evitam que o ataque seja romantizado. Porque quando o ataque ele é romantizado, você baixa a sua guarda. E ao baixar a sua guarda, você é acessado. Então, uma percepção do evangelho, uma percepção desse entendimento desse mundo espiritual, dessa guerra, blinda esse ataque de ser romantizado ou de ser normalizado ou banalizado. Essa é uma das importâncias. E aí a gente vem para João. Primeira carta de João, capítulo 2, 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Vou ler de novo, presta atenção. Porque tudo que há no mundo, e aí Jesus ele vem, corrobora com isso. Ele fala: o meu reino não é desse mundo. Então, a gente entende que o próprio lá Paulo fala em Coríntios que o Deus dessa era. Então, o que é do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Então, por isso que nós temos que estar vigilantes, orando sem cessar, para não viver pela carne, porque a carne é inimiga de Deus. E Jesus na cruz mortifica a sua carne, é crucificada na carne e libera esse novo acesso em Cristo Jesus ressuscitado, que venceu a morte. E João, ele fala de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, é a concupiscência dos olhos. Então, a gente entende que a visão é a porta da sedução. Nos olhos, a gente tem essa concupiscência. E é eles que têm que ser protegidos. Então, quando a gente utiliza esse óculos do Evangelho, o óculos da palavra, assim como a espada da palavra, nós tornamos um pouco mais protegidos. Como a gente utiliza os óculos do Evangelho nessa batalha espiritual? Então, precisamos entender: a armadura protege do ataque frontal, do ataque real. E os óculos
protege da infiltração sutil. E é aqui que a gente tem que tomar cuidado. Não é o primeiro olhar. O primeiro olhar, ele pode ser inevitável. Na verdade, ele é inevitável. É a continuidade do olhar que torna essa concupiscência, que dá essa continuidade, dessa legalidade para esse mundo das trevas acessar você. E se você olha, toma consciência, blinda, a gente viu isso no último encontro, como que as lentes do evangelho vai blindar? E aí você se mantém intacto. Então a guerra espiritual moderna não é só demoníaca, é uma formação cultural. Por isso que Paulo traz, não se amolde ao padrão desse mundo, mas renovei-vos pela transformação da vossa mente. Então, é formação cultural, narrativa, é normalização do pecado. Então, não é só essa opressão demoníaca, não é só essa batalha real de guerra, mas é uma infiltração sutil, sutil, cultura, na narrativa, na normalização do pecado, na redefinição da verdade. Isso é muito complicado, porque a verdade ela não é relativa e redefinição da identidade. Então, sem os óculos espirituais, através das lentes do evangelho, você se acostuma, você tolera, você normaliza, você relativiza e, principalmente, você enfraquece. Então, a agenda, a narrativa, a normalização do pecado, a tentativa de redefinição da verdade e a redefinição da identidade, se você deixa esses ataques sutis te acessar, você fica fraco, você se acostuma, você normaliza. E aí, você já se perdeu. Então, a gente tem que entender a relação entre visão e desejo. O desejo, ele não nasce do nada. Ele nasce da contemplação repetitiva. Então, a partir do momento que você tem essa contemplação repetitiva, o que que você contempla? Olha o perigo da contemplação, da admiração e do entendimento da visão. Você começa a desejar, então, o que você contempla? Você começa a desejar, o que você deseja, você começa a justificar, e o que você justifica, você começa a praticar. Porque Jesus disse que o adultério começa no olhar. E a pureza se perde primeiro na imaginação. Olha a importância de mortificar a sua carne, de proteger a sua visão e, consequentemente, proteger o seu desejo. E quando Jesus ele diz que quando você olha, olhar para outra mulher ou para outro homem com um desejo carnal, né, com aquele desejo, você já pecou. Então, essa blindagem espiritual, ela é tão importante, ela se faz tão necessária que você precisa se proteger e precisa se blindar. Você precisa entender o que você tem contemplado. E aqui, a gente tem que entender sobre a pureza e essa santificação progressiva. Porque a regeneração, ela é instantânea. Então, quando você converte, quando você nasce de novo, essa regeneração é instantânea. Mas a santificação, ela é um processo. Tem que ser diária. E a pureza, ela é mantida por vigilância, disciplina espiritual,
filtro constante e renovação diária. Você pode se tornar uma nova criatura, mas você se tornar um santo, no sentido dessa santificação, é no dia a dia e é no progresso. E isso tudo conecta com Romanos 12:2, da renovação pela sua mente. Como eu me mantenho puro do coração para ver a Deus, para ter um relacionamento com Deus, para me conectar com Deus? É vigilância. E a Bíblia traz: orai sem cessar, orai e vigiai. A disciplina espiritual é todo dia, todo momento, entrar na palavra, acessar a palavra, ler a palavra e, principalmente, todo dia, constantemente. É disciplina. É ter essa rotina espiritual e constantemente ter esse filtro. Nós falamos isso nos últimos encontros. Isso me aproxima de Deus. Isso que eu estou vendo, isso que eu estou assistindo, isso que eu estou contemplando, que nós estamos vendo hoje, me aproxima de Deus ou me afasta? E a partir disso, você vai se renovando e transformando a sua mente. Na guerra espiritual, o que acontece quando eu estou sem o óculos e com o óculos? Sem o óculos, fascínio pelo mundo. Então, o mundo me fascina, as coisas do mundo me fascinam, mas com óculos eu tenho aquele discernimento espiritual. Então, a minha percepção não é falha, adulterada, corrompida. Sem o óculos, quando você tem um fascínio pelo mundo, você também normaliza o erro, normalização do erro. E com os óculos, sensibilidade do espírito. Sem o óculos, desejo alimentado, com óculos, desejo disciplinado. Então, quando você não usa o óculos do evangelho, é fascinado pelo mundo, normaliza o erro, o que acontece? O seu desejo pelo mundo, ele é alimentado. Mas, com os óculos, você tem uma sensibilidade, um desejo disciplinado. E aí, existe a queda gradual sem o óculos e a resistência constante com óculos, coração endurecido e o coração sensível através do óculos do Evangelho. Então a gente entende que, sem o óculos, somos fascinados pelo mundo, normalizamos o erro, temos o desejo mundano, o desejo carnal alimentado. Essa queda, ela é gradual, então ela é sutil, lembra? Sutil, não é de uma hora para outra, é para que o inimigo ele quer te manter desse lado, achando que tudo é normal, lembra? Relativiza a verdade, é gradual. Então, esse coração ele vai ficando endurecido, porque o coração ele deve ser blindado, deve ser guardado e deve ser protegido. Mas quando o mundo ele tem esse acesso ao seu coração, ele vai ficando endurecido pelo mundo. Então, o mundo vai colocando essas camadas nele, daqui a pouco você não vê. Por isso, nós falamos no último encontro de Ezequiel de dar um novo coração, um coração de carne, para ter esse discernimento espiritual. Mas quando você utiliza o óculos do Evangelho, você tem um discernimento espiritual, presta atenção nas coisas, discerne, filtra, analisa, seu espírito tem uma sensibilidade maior. Lembra que tudo que você alimenta vai crescendo. Então, se você alimenta a sua carne, o desejo da carne ela aumenta, mas se você alimenta o seu espírito, essa sensibilidade aumenta também. Desejo disciplinado, porque você vai filtrar o que você deseja, vai entender o que você deseja, até para o seu comportamento ser um comportamento de cristão.
tem aquela resistência constante e o coração mais sensível. E qual que é o benefício final disso tudo, de ter esse óculos, de se blindar e de se proteger? É que Mateus fala lá no versículo 8: abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. E ver a Deus é entender que a pureza não é prêmio, é condição de percepção. Quando você percebe da forma certa, a sua vida muda. Então, a impureza turva a visão espiritual e a pureza ilumina. Então, o que Satanás ele quer fazer, o inimigo quer fazer com você? Deixar essa impureza turva e jogando os dardos, as setas inflamáveis, para que você fique impuro. Mas em Cristo nós somos purificados. Pelo sangue do Cordeiro nós somos lavados. É por isso a importância de gerar, de criar, de ter a nossa vida na rocha. Então, quem vive contaminado tem dificuldade de orar. Então, você está tão impuro, tão sujo, tão contaminado pelo mundo, que você tem dificuldade de orar, perde o prazer na palavra, tem preguiça com as coisas do reino e sente distância de Deus. Mas não é porque Deus se afastou, mas porque o coração ele ficou opaco. E o que a gente quer para o dia de hoje é entender. A guerra espiritual começa na visão. A pureza começa na disciplina da percepção. E quem aprende a enxergar com o evangelho preserva o coração. A gente possa finalizar a oração final, repete comigo, você no ao vivo ou você no gravado. Senhor, ensina-me a discernir antes de desejar. Dá-me olhos treinados pelo teu espírito, guarda meu interior da contaminação invisível e preserva meu coração impureza, para que eu te veja com clareza todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Que o Senhor possa permanecer em ti, que o Evangelho possa ser a tua luz, o teu guia e gere discernimento espiritual. Que o Espírito Santo te visite nesse exato momento, que você possa ser blindado. Que o Deus que nós servimos, o Deus verdadeiro, possa te blindar de todas as artimanhas do inimigo. Que tenhamos uma semana excelente. Em nome de Jesus. Te aguardo. Nosso próximo encontro do Devocional BP, devocional feito para mostrar Jesus através das Escrituras e assim alcançarmos a vida plena. Até mais.